Olá, gente. Eu sou o pastor Lauro Rossini Otonicar, sou membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. O tema que eu vou discorrer é Deus, a exclusividade e o alcance da fé. Para sabermos a exclusividade e o alcance da fé ao ponto de praticá-la e desfrutarmos das bênçãos que ela nos traz, é preciso entender primeiro a diferença entre a fé e as crendices. A fé é singular, não tem plural. É uma doutrina exclusivamente bíblica e fundamentada na Bíblia. A Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, define a fé como a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E o apóstolo Paulo, na sua Epístola aos Romanos, no capítulo 10, descreve que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E ainda a Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Portanto, os que pretendem obter e aumentar a sua fé precisam ler diariamente as Escrituras Sagradas, orar e ouvir pregações do Evangelho feitas por pastores ordenados e idôneos, pois a sociedade está repleta tanto de pastores que anunciam a fé cristã com precisão, como daqueles que não conhecem as Escrituras, como os gurus, os psicógrafos, os charlatães e falsos pastores que promovem as crendices para enganar os distraídos e tirar proveito deles. A fé singular que vem dos ensinos de Jesus só produz o bem, edifica a vida dos que creem e lhes dá a certeza da salvação. É o que diz, por exemplo, o apóstolo Paulo na sua epístola aos Efésios, no capítulo 2, assim: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Por outro lado, as crendices são definidas como crenças populares, inventadas, sem base, proibidas claramente pela Bíblia, ou não encontram base nas Escrituras Sagradas, e nem podem encontrar, pois o mais das vezes as crendices são fruto de falsidades, mentiras, ilusões e trapaças para conduzirem os aventureiros espirituais ao engano, coisa que os charlatães fazem com pretensões espiritualistas e religiosas para ganhar a vida, subtraindo o dinheiro e a dignidade dos que não conhecem a Deus e desprezam as Escrituras Sagradas. Crendices são toda a prática enganosa vindo das evidências, adivinhações, psicografias, idolatrias, heresias, supostos recados vindos do céu ou milagres feitos por santos após a morte deles e uma série de outras práticas supersticiosas reprovadas pela Bíblia ou que não encontram base na Bíblia. Os que estão com Deus e sua palavra recebem as recompensas da fé e sua prática. Já os que estão com os charlatães e suas práticas sofrem as consequências das crendices. Então, sobre as consequências das crendices, o apóstolo Pedro, por exemplo, descreve na sua segunda epístola, no capítulo 2, dizendo: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Mas para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Por outro lado, os que são por Deus e sua palavra se revestem da fé, fé que por sua vez é de uma dimensão, alcance e recompensas extraordinários, pois a fé nos leva para o passado,
dando-nos certeza absoluta de que tudo que a Bíblia registra é verdadeiro. Por exemplo, a vida e obra de Jesus Cristo e seus apóstolos. Pela fé sabemos também que é real e autêntico o que a Igreja de Cristo faz no presente, no poder do Espírito Santo, pois, como exemplo, podemos dar o culto individual ou coletivo na igreja, culto de adoração a Deus, a pregação do Evangelho a todas as nações e a ministração das ordenanças, batismo e ceia do Senhor. E ainda nos dá a fé a certeza absoluta de que aquilo que as Escrituras registram sobre o futuro é de fato verdadeiro e acontecerá. Por exemplo, a volta do Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja e o juízo final que anunciará as recompensas para todos que se arrependem e creem nos ensinos de Jesus e também das consequências que terão os que negaram a crer na graciosa obra salvadora do Senhor Jesus Cristo crucificado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nos ajudem a promover o reino de Deus no mundo. Inscrevam-se no canal. Digitem Pastor Lauro, entre parênteses, Batista. Nós agradecemos pela gentileza. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os que temem a Deus.